Bom, oi, estamos fazendo aqui uma videoaula sobre Prolog, então. Aqui eu já instalei o Prolog, né? Instalação normal aí, nada de demais. Eu já comecei a fazer aqui um exercício, uma introdução com o pessoal aqui do sistema de formação aqui da Uniesp. Já fiz a introdução do que é Prolog e tal. Na verdade, a videoaula ela vai ser só de utilização, né? De essa utilização inicial, tá? Bom, eu vou executar aqui, lembrando que o Prolog, a hora que você executa, ele cai nessa tela de consulta. E lembrando que eu tenho duas telas, que eu vou ter que trabalhar com o Prolog em duas telas. Essa é a parte somente da consulta, mas para eu poder consultar, eu tenho que ter, obviamente, já a parte de cadastro dos fatos, que nada mais é do que eu fazer a base de conhecimento aí do meu sisteminha, tá? Então, se você é a primeira vez que está criando o seu arquivo, você vai aqui em New, né? Ele vai te pedir qual é o diretório, né? Onde você quer salvar o seu arquivo. Eu já tenho isso, né? Então eu vou somente dar o editar aqui e ele vai abrir uma outra tela. No caso seu, vai estar em branco e você sai digitando aí. Então, esse é o nosso primeiro arquivo, né? Eu já cadastrei algumas coisas. Por exemplo, aqui, né, eu tenho progenitor João e José. Lembrando que o Prolog, ele trabalha como se fosse em eixos, né? Então, muitas das coisas que eu tenho que cadastrar e depois consultar, eu tenho que pensar nesses dois eixos aqui, X e Y, certo? Então, nesse caso aqui, o que eu estou cadastrando? Que o meu João aqui é o pai de José. Então, ó, progenitor João, vírgula, José. Eu não posso esquecer do ponto, que é o que executa o comando, tá? Então, eu cadastrei aí João José, Maria José, que é a mãe de José. O João também tem o Tião como filho, a Maria também tem Tião, e, por conseguinte, eu tenho José e Tião como irmãos, tá? Ou seja, eu tenho aqui, ó, José, Tião, eu cadastrei como irmãos eles. Então, eu também posso fazer essa consulta. Eu também posso fazer aqui, ó, masculino, José, por exemplo, ponto, masculino, Tião, ponto. Por quê? Porque, eventualmente, eu posso pensar em irmão, já foi o caso, mas eu posso cadastrar uma irmã e eu posso cadastrar como feminino, né? Eu poderia também cadastrar o João como masculino, a Maria como feminino, e em cima disso criar alguma regra, né? Se é tio, se é tia, se é avô, se é vó, né? E por aí vai. Qualquer coisa que seja relacionado ao sexo. Bom, eu tenho aqui duas telas. Não é pelo fato que que eu cadastrei aqui, que eu já consigo consultar aqui, tá? Lembrando que essas duas telas, eu tenho que ficar aberta, essas duas telas, mas não é automático. Essa alteração que eu fiz aqui de masculino não sai automaticamente. Então, eu tenho duas opções aqui para fazer. Eu tenho File Save Buffer, tá? Então, ele vai salvar o que está no buffer, né? E aí, depois, eu venho aqui na tela de consulta e eu chamo o arquivo novamente. Então, tá aqui, ó. Ele deu essa linha verde aqui. Isso quer dizer que ele conseguiu abrir o arquivo corretamente, tá? Eu poderia vir aqui também, ó, no compile,
e compile buffer, né? E ele também já me manda aqui para a parte de consulta, né? E aqui na parte de consulta, eu posso seguir com essa ideia de eixos, né? Então, ó, progenitor, João, José, né? Ponto. O que ele me deu? Ele me deu true, ou seja, isso é verdade. O João é o progenitor de José, né? Eu posso colocar aqui progenitor Maria, Tião. Isso também é verdade, né? Masculino, José. Isso também é verdade. José é masculino, tá? Mas vamos imaginar que eu quisesse fazer umas consultas um pouco mais amplas, né? Porque aqui eu estou direcionando o que eu quero, são questões, consultas bem específicas, tá? Então eu poderia, por exemplo, saber quem que é o progenitor de José, né? Nesse caso, lembrando que eu tenho dois eixos, x e y. E aí o que eu quero perguntar, nesse caso aqui, eu vou fazer com x. Então, ó, quem que é o progenitor de José? Né? Você vê que eu coloquei na frente o x aonde está o nome do pai, ou da mãe, né? Lembrando também que essa minha consulta, essa variável, ela tem que estar em maiúsculo, senão ela não executa, tá? E lembrando também, você não pode esquecer do ponto aqui para poder executar, né? Então, ó, o João é o progenitor de José. Você viu que ele não finalizou a minha consulta, porque ele está com o cursor piscando e não colocou o ponto como ponto final. Então, nesse caso, eu dou o ponto e vírgula e ele acaba de finalizar a minha consulta, tá? Então, eu posso, por exemplo, no progenitor aqui de João, vírgula, x, ou seja, eu quero saber quem que o João é progenitor. Então, olha lá, é o José, ponto e vírgula, Tião, né? Então, masculino, e assim eu sigo na mesma coisa, né? Da mesma ideia. Masculino, José, isso é verdadeiro, como eu já fiz. Masculino, X, o que ele faz? José e Tião, né? E assim eu posso, por exemplo, irmão, né, que eu já tenho cadastrado. Eu quero saber quem são os irmãos. Então, nesse caso, eu vou colocar lá, ó, x e y, que eu quero saber os irmãos mesmo, né? Olha lá, ó, é o João e, é o José e o Tião. Eles são irmãos. Não, se eu tivesse mais irmãos, ele ia listando. Y, eles iam listando. Não. Já você define essas duas. Existem situações em que você vai colocar a terceira, a quarta variável, né? Mas não nesse caso. Eu quero saber, por exemplo, o cara que é funcionário e que ganha mais que tanto valor, por exemplo. Então, aí eu tenho uma outra variável que seria, por exemplo, o salário, né? Mas aí, nesse caso, eu tenho só duas variáveis, tá? Então, o importante fez a alteração aqui, você tem que salvar o buffer ou compilar, senão não passa para cá. Sempre isso, né? E tomar cuidado com o que você digita aqui para você poder consultar aqui depois, tá? Essa é a nossa primeira videoaula, né? É a introdução do Prolog na inteligência artificial e
bem provavelmente a gente vai fazer outras videoaulas aí com alguns exemplos um pouco mais complexos aí, tá? Espero que vocês tenham gostado, vê se ajuda o Malaspina. Oi. Progenitor XY. Progenitor X, Y. O que ele vai fazer? Ele vai colocar João José, ponto e vírgula, Maria José, ponto e vírgula, João Tião, ponto e vírgula, Maria Tião. Todos. Né? Todos que você, obviamente, cadastrou. Né? Então, eu tenho, nesse caso aqui, ó, nesse primeiro caso, tudo que é do José e depois tudo que é do Tião. Então, eu estou pesquisando quais são os progenitores e seus filhos. Né? Então, ele me dá todas as opções. Oi? Porque a primeira, ó, ele separa, ó, o João José, Maria José. Depois ele fala João Tião, Maria Tião. Então, ou seja, é o pai e o filho, é o pai e o filho, mãe e o filho, pai e filho, mãe e filho. Que foi o que a gente cadastrou, claro, olha lá, ó. Né? Tá aqui. Certo? Espero que vocês tenham gostado. Curte aí a bagaça aí do Malaspina. Ajuda o Malaspina aí, pô. Se inscreve no canal, tal. Falou.